UNITA protesta contra o projeto de resolução que ajusta a composição da Comissão Nacional Eleitoral. Os deputados do partido na oposição abandonaram sessão da Assembleia Nacional. Na província do Cunene, empresários anunciaram a suspensão de todas as atividades comerciais e laborais dos seus filiados por um período de 48 horas por causa da suspensão de contas bancárias pela AGT. Angola pode registrar chuvas acima do normal nos próximos meses. O INAMET refere que províncias mais afetadas serão Luanda, Cabinda, Cuando-Cubango e Mochico, mas garante que a situação não é alarmante. Em Valência, Espanha, o número de mortos continua a aumentar. O cenário é de destruição, ainda muitas pessoas desaparecidas. O Girassol Jornal começa agora. Muito boa noite. A proposta do Orçamento Geral do Estado para 2025, analisada em sessão extraordinária do Conselho de Ministros nesta semana, foi enviada à Assembleia Nacional nesta quinta-feira, prevendo receitas e despesas de 33 bilhões de kwanzas, um aumento de 37% em relação aos 24,7 bilhões estabelecidos para este ano. As principais linhas do Orçamento Geral do Estado 2025 têm uma projeção de crescimento do PIB de 4,14%, impulsionado pelo setor não petrolífero, que deve avançar 5,15%. A inflação, atualmente em 23,4%, deverá reduzir para 16,6% em 2025, de acordo com estimativas do Executivo. Com previsão de crescimento da economia, o OGE 2025 destaca a continuidade de projetos em andamento e a ampliação de obras prioritárias para o desenvolvimento econômico e social do país. Teremos também novas obras, novos projetos, mas 2025 a forte preocupação é assegurarmos a continuidade da execução de projetos iniciados. A proposta orçamental também traz forte compromisso com a proteção salarial dos trabalhadores, com um ajuste de cerca de 25% na folha salarial, além da estabilização dos preços. Há também um exercício com este orçamento que procura contribuir para a estabilidade de preços na economia e de forma mais transversal proteger os rendimentos, mas nós estamos a falar, portanto, para 2025, com um ajustamento da nossa folha salarial no geral, em cerca de 25%. No setor social, o programa Cuenda será renovado por mais 5 anos e o programa de merenda escolar também será ampliado. Estamos a contemplar recursos para dar continuidade ao programa Cuenda, que se estende para mais 5 anos, para daquilo que eram os prazos iniciais, e também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, portanto, via merenda escolar, em que estamos a afetar cerca de 450 mil milhões de kwanzas para que, a partir do ano de 2025 e de forma progressiva, todas as escolas do ensino de base, regime público, possam os estudantes beneficiar da merenda escolar. Para estimular a economia, o Ministro do Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, afirmou que haverá uma redução do IVA sobre equipamentos de 14% para 5% e ajustes fiscais na agricultura familiar com carga tributária para operações de pequena dimensão, diminuindo de 25% para 10%. Nós vamos reduzir, é a proposta que trazemos, o IVA sobre equipamentos, tanto que deverá sair dos atuais 14% para 5%, mantendo-se o período de pagamento introduzido o ano passado de até 24 meses. Outro destaque da proposta é o Plano Nacional de Desminagem, que pretende livrar o país de minas até 2027. Para o ministro Massano, o OGE 2025 é um orçamento optimista que reflete a confiança do Executivo no crescimento econômico e no fortalecimento da inclusão social. O
Os deputados da UNITA abandonaram a Assembleia Nacional em protesto e deixaram para trás a primeira reunião plenária extraordinária da terceira sessão legislativa da quinta legislatura. Antes de saírem do Parlamento a pé, vocalizando slogans, os deputados do maior partido na oposição já tinham abandonado o plenário em repúdio ao projeto de resolução que ajusta a composição da Comissão Nacional Eleitoral. Em causa está a manutenção dos 9 elementos do MPLA na CNE, o que o maioritário justifica com a matemática e a regra dos 3 simples. Em tom de protesto, os deputados da UNITA abandonaram a Assembleia Nacional a pé. A saída foi motivada pela discordância com a nova composição da Comissão Nacional Eleitoral, cujos números propostos pelo partido no poder foram considerados inaceitáveis pela UNITA. A Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento da CNE também determina, nos termos atuais, a composição que deve ser considerada seria a seguinte: 8 membros indicados pelo MPLA, 5 indicados pela UNITA, 1 pelo PRS, 1 pela FNLA e 1 para o PH. Recordar que o grupo parlamentar da UNITA, há 2 anos, fez a primeira proposta, fez a segunda proposta, sempre considerando esta composição. O grupo parlamentar do MPLA quer impor a esta casa uma composição que não está conforme a lei. Após a oposição expor seus argumentos, a proposta foi rejeitada pelos deputados do MPLA. Senhores deputados, o resultado da votação são 84 votos a favor, 104 votos contra e 3 abstenções. O grupo parlamentar do MPLA, por sua vez, defendeu a permanência de seus 9 representantes na Comissão Nacional Eleitoral. Há um partido que venceu as eleições gerais com maioria absoluta, o MPLA, e que por isso é o partido governante, ou se preferirmos, o partido maioritário. Com vista a respeitarmos o princípio da maioria, se fizermos uma equação matemática usando a regra de 3 simples, teremos o seguinte: multiplicando o número de deputados eleitos pelo MPLA, 24, pelo número de cidadãos a serem designados, 16, dá 1984, que dividido pelo número de deputados eleitos, 220, é igual a 9. Logo, o número de cidadãos a ser designado pelo MPLA é insufismavelmente 9. A sessão extraordinária também discutiu e votou o projeto de lei de autorização legislativa que permite ao Presidente da República legislar sobre o regime de eletromobilidade e o projeto de resolução para análise dos relatórios de execução do Orçamento Geral do Estado referentes ao primeiro e segundo trimestres de 2024. Dentro e fora da Assembleia Nacional, Liberty Chiaca, líder parlamentar da UNITA, tem argumentado no sentido da alteração da composição da Comissão Nacional Eleitoral, realçando os 39 lugares a mais que o partido tem em relação a 2017. O MPLA, por sua vez, argumenta que a Comissão Nacional Eleitoral tem de refletir a sua condição de partido maioritário, ou seja, o partido não pode ter outro representante na CNE e a UNITA outros 8. Depois de os deputados da UNITA abandonarem a reunião plenária da Assembleia Nacional, o presidente da bancada do maior partido na oposição considerou ilegal o projeto de resolução que ajusta a composição da Comissão Nacional Eleitoral. Tal como nós queremos cumprir a Constituição e a lei, também exigimos que os órgãos do Estado, a Assembleia Nacional em particular, os tribunais, respeitem a vontade dos angolanos. Não se pode aceitar que num quadro em que o MPLA perdeu muitos lugares na Assembleia Nacional, mantenha o seu número na CNE, e a UNITA, que ganhou substancialmente um número considerável, estamos a falar de 39 lugares em relação a 2017, mantenha 4. No atual formato, o MPLA fica com 8 representantes designados na Comissão Nacional Eleitoral, a UNITA 5, o PRS 1, a FNLA 1 e o PH 1. Por outro lado, o grupo parlamentar do MPLA argumentou que a oposição não deve ter o mesmo número de representantes que o partido no poder na comissão, pois isso comprometeria a maioria parlamentar do MPLA. A composição
da CNE, que é de 17 membros, sendo certo que um é eleito, não é eleito pela Assembleia Nacional, 16 são eleitos pela Assembleia Nacional, mas a lei faz referência ao respeito ao princípio da maioria e em consideração também ao respeito pelas minorias. Se o grupo parlamentar do MPLA, que for a maioria, indicar 8 representantes da CNE e o total dos grupos parlamentares ou dos partidos da oposição também indicarem 8, como a UNITA fez referência num primeiro momento, nós temos maioria, há aqui uma violação da lei. Estamos a violar o princípio da maioria. Porque estaríamos aqui a admitir que quem tem a maioria indica 8 e quem tem minoria indica também 8. Não faz sentido nenhum. Portanto, o MPLA não pode ser convidado e nem aceita sequer violar a lei. Após conquistar mais de 30 assentos nas eleições gerais de 2022, a UNITA defende que tem direito a aumentar de 4 para 5 o número de representantes na Comissão Nacional Eleitoral. Com essa alteração, a oposição, composta pela UNITA com 5 e PH, PRS e FNLA com um representante cada, teria um total de 8 membros, equilibrando-se com os 8 representantes do MPLA na CNE. Vamos olhar agora para uma nota que chegou há instantes à nossa redação, que chega-nos da Presidência da República por conveniência de serviço e nos termos das correspondentes prerrogativas constitucionais. O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, exonera Eugênio César Laborinho do cargo de Ministro do Interior, Manuel Gomes da Conceição Homem do cargo de Governador da província de Luanda e Luís Manuel da Fonseca Nunes do cargo de Governador da província de Benguela. O Presidente da República exonera também José Paulino Cunha da Silva do cargo de Secretário de Estado para o Interior e Carlos Armando Albino do cargo de Secretário de Estado para o Asseguramento Técnico. Por conveniência de serviço e nos termos da Constituição da República de Angola, o Presidente da República nomeia Manuel Gomes da Conceição Homem para o cargo de Ministro do Interior, Luís Manuel da Fonseca Nunes para o cargo de Governador da província de Luanda, Manuel Nunes Júnior para o cargo de Governador da província de Benguela. São já conhecidas as 2 empresas que irão explorar os 3 terminais rodoviários públicos construídos nas províncias de Luanda, Huambo e Kwanza Norte. O resultado do concurso foi divulgado pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres. A Solente Limitada e a MD Freitas e Filhos Limitada são as 2 empresas que ganharam o concurso público de exploração, gestão e manutenção dos terminais rodoviários construídos nas províncias de Luanda, Huambo e Kwanza Norte. As infraestruturas foram edificadas e inauguradas em 2022, num universo de 5 empresas que adquiriram as peças do concurso. A Solente Limitada e a MD Freitas foram as únicas que apresentaram propostas e vão concessionar os terminais por 10 anos. Segundo a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, em comunicado publicado no seu site oficial. De acordo com o órgão regulador dos transportes terrestres, a finalidade deste concurso é assegurar que as infraestruturas de transporte de passageiros operem de maneira eficaz, cumprindo assim com a sua finalidade original. Os novos gestores dos terminais vão, entre outras tarefas, coordenar as atividades que as operadoras de transporte venham a realizar. O terminal do Quilamba, em Luanda, foi construído com um investimento de 2 mil milhões de kwanzas, na altura 4,76 milhões de dólares, sendo que os terminais do Huambo e Kwanza Norte custaram 3 milhões de dólares aos cofres do Estado. Angola vai contar nos próximos anos com uma autoestrada que ligará o norte ao sul do país. Trata-se da autoestrada Soio-Santa Clara. Um memorando de entendimento para a promoção de estudos e projetos para a sua construção foi hoje assinado entre o Governo de Angola, através do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, e a empresa China Road and Bridge Corporation.
O memorando de entendimento prevê a realização do estudo por um período de 1 ano, renovável por mais um caso seja necessário. As partes concordaram que os custos de todo o processo serão da responsabilidade da China Road and Bridge Corporation. A autoestrada Soio-Santa Clara, que vai passar pelas províncias do Zaire, Uige, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Benguela, Huila e Cunene, terá uma extensão de 1.300 km e será construída de acordo com as normas técnicas de autoestradas internacionais. Atualmente sinto uma imensa satisfação ao observar a continuidade desta colaboração, ao vislumbrar um futuro ainda mais promissor. E a autoestrada estende-se por aproximadamente 1.300 quilômetros, atravessa as principais províncias, será a artéria de transporte mais importante em Angola. O que vai acontecer agora com esta assinatura do memorando é um passo para os estudos e projetos, para a definição concreta do traçado que vai ser desenvolvido para a execução do projeto para ser construída a autoestrada que liga Norte-Sul. O ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos, entende que a assinatura do memorando privilegia uma vez mais a implementação das parcerias público-privadas. Este memorando constitui o primeiro quadro inovador para dinamizar e valorizar as parcerias público-privadas no domínio das obras públicas, especificamente na elaboração de estudos e projetos e, consequentemente, na construção da futura autoestrada Norte-Sul com uma extensão aproximada de 1.300 quilômetros. A assinatura do memorando foi testemunhada por diversos membros do governo, desde secretários de Estado, governadores, vice-governadores e ainda do secretário do Presidente da República para o setor produtivo, Isaac dos Anjos, que considerou que a autoestrada vai melhorar o nível de escoamento da produção do interior para as principais cidades do país e da região. Do ponto de vista do setor produtivo, vamos ter uma velocidade de escoamento maior, mais breve, e um desenvolvimento ao longo desses percursos vai ser muito grande. Temos umas próximas ideias, que foi aqui hoje lançado, que será a estrada do litoral para o interior africano. Se calhar, na dimensão do nosso país, vamos ter que ter mais uma de norte para sul e 2 do leste para o oceano. Mas tudo a seu tempo. Não são obras para serem feitas num único mandato, são obras que vão requerer envolvimento das comunidades, o levantamento, as reservas fundiárias específicas, eventualmente algumas indemnizações. Portanto, são estudos agora, mas sem os estudos não conseguíamos fazer nada. A conclusão do projeto vai ajudar a facilitar a conexão de transporte com a região norte, incluindo Cabinda, e com o país vizinho ao sul, Namíbia. O projeto visa transformar gradualmente a região num hub de transporte e economia. A Associação dos Empresários da província do Cunene anunciou a suspensão de todas as atividades comerciais e laborais. Em destaque. Jovens angolanos com projetos inovadores voltados ao empreendedorismo vão continuar a merecer atenção do Executivo com políticas de incentivos para a geração de efeitos multiplicadores que visem o desenvolvimento do país. A informação foi avançada hoje pela Ministra de Estado para a Ação Social, Maria Bragança, em representação do Presidente da República, João Lourenço, na abertura do Fórum Jovens, Inovação e Empreendedorismo. A ministra enfatizou que o evento está alinhado com o Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027. Vários jovens provenientes de instituições de ensino técnico-profissional apresentaram hoje os seus projetos inovadores de distintas áreas durante o primeiro dia do Fórum Jovens, Inovação e Empreendedorismo. Soluções inovadoras, como a criação de projetos de recolha e separação de resíduos sólidos com benefícios múltiplos e dispositivos inteligentes das pessoas com limitações visuais, estiveram em evidência no fórum.
entrando em contato com o nosso site, faça o seu cadastramento. Depois de fazer o seu cadastramento, sempre que ele estiver em contato com o nosso sistema, que pesa o lixo depositado, é convertido o lixo depositado em um benefício. Qual o benefício? Os benefícios podem ser saúde de voz, internet, posteriormente transporte, viagens públicas. A pessoa cega deve utilizar os nossos óculos. Os nossos óculos possuem basicamente esses botões físicos que servem para ativar cada função específica. Este botão aqui é o botão responsável para ligar o dispositivo. Este botão serve para ativar a função para reconhecer o espaço. Este botão para reconhecer pessoas e esse aqui para leitura de texto. O Ministério da Educação apresentou o projeto de bolsas de estudos que já começa a dar resultados numa altura em que o programa se encontra em fase de generalização. Estamos agora a fazer a generalização do programa, estando agora em 8 províncias e cerca de 18 municípios. Portanto, o programa está em curso, é uma realidade. E um particular, trouxemos aqui um caso de sucesso para três raparigas beneficiárias do programa. Eles conseguiram utilizar os recursos que beneficiaram deste programa de bolsa para então fazer o empreendimento na área de costura. Mais crianças que vivem em zonas recônditas do país terão doravante mais oportunidades de frequentar as aulas, mas desta vez em salas adaptadas e transformadas como esta, por exemplo. O sistema funciona autonomamente em qualquer sítio, portanto é só nós colocar o contentor, levá-lo num carro para um sítio inóspito, um sítio que tenha só uma aldeia ou duas pequenas, nós podemos ter imediatamente o sistema a funcionar. Inclusivamente pusemos luzes no exterior para que, além da escola, também façam serviço para a comunidade, para que algumas comunidades onde a luz é difícil possam utilizar a luz à volta do próprio contentor. Esta estudante de Relações Internacionais defende maior incentivo aos jovens empreendedores de modo a contribuir no crescimento da economia do país. É com o empreendedorismo e com a inovação que a economia do nosso país vai crescer, aumentando a produtividade e a competitividade e acabando por melhorar a qualidade de vida da população. Entretanto, a ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, assegurou que os jovens empreendedores deverão beneficiar de maiores incentivos para a geração de efeitos multiplicadores que visam o desenvolvimento do país. Sendo, por isso, os jovens um enorme e importante ativo no qual temos de investir cada vez mais para gerarem efeitos multiplicadores sem precedentes no desenvolvimento do nosso país. O fórum, que termina nesta sexta-feira, dia 1 de novembro, está a abordar temas como o papel da ciência no desenvolvimento social e sustentável das sociedades, bem como os desafios e perspectivas sobre a economia verde. A requalificação e manutenção dos sistemas de drenagem e o reordenamento do território são evidenciados como alguns dos principais desafios das cidades de Angola. A constatação é de especialistas do setor do urbanismo e habitação. No Dia Mundial dedicado às cidades, o Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos, diz contar com o setor privado para a melhoria da imagem das cidades angolanas. O tipo de cidades que Angola tem hoje ainda não responde aos anseios dos angolanos. Ainda não temos as cidades que nós queremos ter. Nós assistimos, e um dos grandes problemas é a mobilidade urbana, não é só Luanda, não é? Nós formos para o Lubango, para a Benguela, já sentimos que um dos grandes desafios, não só a questão das infraestruturas, não só a questão da água, da luz, do saneamento básico, mas a mobilidade urbana é um desafio muito grande. Precisamos perceber que o investimento em infraestrutura é fundamentalmente nesse aspecto e, para além disso, também a capacidade de gestão das mesmas é que vai definir então aquilo que poderá ser o enquadramento. Não é, digamos, qualquer coisa que não se aplique na nossa realidade. Tudo é aplicável desde que mudemos o paradigma, mudemos inclusive a mentalidade. O ministro Carlos Alberto dos Santos disse que os desafios das cidades do país estão identificados ao falar em exclusivo para a rede Girassol durante
Durante o seminário sobre urbanismo e habitação, o ministro reconheceu que a questão da mobilidade e da oferta de serviços constituem ainda preocupações para Angola. Então a ideia é vencermos cada vez mais esses aspectos, dotar cidades que tenham de facto facilidades. As pessoas devem movimentar-se livremente e de forma mais fácil e mais rápido. As cidades que têm fornecimento de água, tenham fornecimento de luz, tenham a questão do saneamento básico, que é uma questão premente em quase todos os espaços. É uma cidade nova que nós queremos ter longe de tudo. Do Cuito, na província do Bié, enfrenta os desafios elencados pelo ministro, como confirma Edgar Hilário, vice-governador para o setor técnico e de infraestruturas daquela província. O primeiro desafio da cidade do Cuito é o melhoramento das suas infraestruturas e, consequentemente, as redes técnicas. Sabe que a cidade do Cuito é hoje uma cidade pressionada pela densidade demográfica e, com isso, há a necessidade de criar condições para que as redes técnicas existam. Sobretudo quando falamos de questões de drenagem das águas pluviais e, num outro nível, o tratamento das águas residuais. Temas como a gestão das cidades e dos assentamentos humanos, a elaboração, implementação e monitorização dos planos provinciais e municipais de ordenamento do território dominaram os 2 dias do seminário sobre urbanismo e habitação, que deixou diversas recomendações. Necessidade de massificação e divulgação da implementação e uso dos instrumentos de ordenamento do território, melhoria dos assentamentos humanos através da implementação dos instrumentos de ordenamento do território, maior celeridade na distribuição dos terrenos, tendo em conta o nível de competências das autoridades concedentes, priorizar as recomendações das Nações Unidas na implementação dos projetos urbanos, elaborando o programa bienal dos relatórios sobre desenvolvimento urbano. O Dia Mundial das Cidades, celebrado anualmente a 31 de outubro, pretende promover o interesse da comunidade internacional na urbanização global, melhorar a cooperação entre países e cidades no encontro de oportunidades e ainda enfrentar os desafios da urbanização. A província de Luanda prevê desparasitar as autoridades da província de Luanda prevêem desparasitar mais de 126 mil crianças dos 5 aos 14 anos. Segundo a responsável da área social escolar do Quilamba-Quiache, Isabel Domingos, só no município que dirige foram já desparasitadas 54 mil crianças. A campanha de desparasitação escolar teve início na segunda-feira, 28 de outubro, e termina amanhã, 1 de novembro. Entretanto, cerca de 40 instituições escolares do município do Quilamba-Quiache já realizaram a desparasitação, afirmou a responsável da área social escolar do Quilamba-Quiache, Isabel Domingos. Praticamente quase todas, das 40 quase todas, crianças abrangidas, e todas elas beneficiaram então do desparasitante. A maior parte das escolas já entregaram, já desparasitaram. No caso aqui onde estamos é a última escola que levantou o albendazol e então por isso mesmo é que ainda podemos presenciar a desparasitação nesta escola. Os alunos Manazé Beia e Márcio Diogo falam da importância da eliminação dos parasitas no organismo. Eu ainda não desparasitei, mas é importante porque quem tem que combater os bichos que estão dentro das lombrigas. Sim, eu quero fazer a desparasitação para sair dentro dos bichos que estão dentro das minhas lombrigas. Já fui desparasitado para matar, para a barriga não inflamar. O subdiretor pedagógico do Complexo Escolar 8036, Francisco Gouveia, disse que receberam 1000 comprimidos de albendazol para as crianças. Dos 820 alunos do ensino primário, 95% aceitaram serem desparasitados, uns já foram desparasitados em suas casas, uma vez que nós recebemos 1000 albendazols para os nossos meninos. A princípio estavam assim apreensivos, mas com a explicação do professor e vendo o panfleto, as explicações que estavam a apresentar, decidiram pela positiva. Pimentel Cangulo afirmou que inicialmente encontraram resistência por parte de alguns encarregados de educação. Numa primeira instância, nos primeiros dias, houve alguma rejeição por parte dos pais. Os professores e nós, como saúde escolar, procuramos convocar os pais para reforçar a informação relativamente aos benefícios da desparasitação.
Felizmente, já no segundo e terceiro dia, assim como hoje, os pais deram um parecer favorável relativamente a esse processo de desparasitação. Em Angola, as doenças tropicais negligenciadas, como a febre amarela, a malária, a raiva e a tuberculose, entre outras, têm afetado crianças e adultos. Os Ministérios da Educação e da Saúde, com apoio da Organização das Nações Unidas, iniciaram uma campanha de desparasitação escolar que prevê abranger cerca de 427 escolas do ensino primário e do primeiro ciclo do ensino secundário público do país. A Associação dos Empresários da província do Cunene anunciou a suspensão de todas as atividades comerciais e laborais dos seus filiados por um período de 48 horas, isto a partir desta quinta-feira. A informação foi avançada pelo presidente da referida organização, que aponta a suspensão de contas bancárias pela AGT como razão do protesto. A greve teve início hoje e, segundo o presidente da Associação dos Empresários do Cunene, será faseada. Orlando Chielequene explicou que na base estão irregularidades supostamente cometidas pela Administração Geral Tributária durante os atos de cobrança e que, na sua opinião, muitas vezes vão contra os direitos dos contribuintes. Apenas por causa daquele comportamento que estamos a ter aqui com as nossas empresas, a instituição pública AGT, está a destruir-nos enquanto classe empresarial e entendemos nós que precisamos aqui também chamar alguma atenção a quem governa, a quem dirige esta instituição, que precisa ponderar principalmente as suas leis e também aqui a Assembleia e todos os órgãos de soberania verem que o cidadão angolano, não só no Cunene, mas neste momento onde está-se a praticar mais esta lei é no Cunene, está a ser muito abusivo e lesivo. O empresário referiu também que, devido a essa realidade, cerca de 90% das empresas naquela região do país encontram-se com as contas penhoradas. 90% das empresas no Cunene com penhoras. E isto para nós é muito grave. E é isto que nos põe a este grande desafio, porque não temos outra saída, mas nos defendermos mesmo. Contactada pela nossa equipa, a Administração Geral Tributária confirmou que tem conhecimento da situação e prometeu reagir de forma pontual nos próximos dias. Por sua vez, o presidente da Associação Industrial de Angola, José Severino, recomenda a ponderação aos empresários no Cunene e o recurso às autoridades governamentais locais para uma melhor articulação. A situação do Cunene vem se arrastar. E nós temos, enfim, dentro das nossas possibilidades, pondo o executivo ao corrente. O que sucede é que há uma associação que tem o seu líder e que se expressou de uma forma mais contundente em relação ao trabalho da AGT. Nessa circunstância, nós recomendamos ponderação e que se dirigissem ao seu governo provincial, porque tem que ser respeitado o governo provincial, embora a GT seja um órgão tutelado diretamente pelo Ministério das Finanças, não se pode deixar o governo provincial de lado. Quanto à AGT, José Severino pede um posicionamento mais flexível e persuasivo para as pequenas e médias empresas no que diz respeito ao processo de auditoria. Nós precisamos exatamente a percepção que é preciso persuasão. E a AGT não quer fazer persuasão. A AGT sente-se respaldada na lei e não quer fazer flexibilização, sem esquecer que a economia em geral, particularmente as PMEs, e não só, passaram um problema muito difícil com a Covid. Portanto, Orlando Chielequene afirma que, até o momento, aderiram à greve apenas empresários nacionais. E a greve convocada pela Associação dos Empresários no Cunene está a criar enormes constrangimentos aos populares, segundo o nosso correspondente Joaquim Correia. A greve convocada pela Associação dos Empresários do Cunene, que iniciou esta quinta-feira, está a provocar enormes constrangimentos na região. A paralisação de 2 dias registra uma grande adesão dos homens de negócios da província, com destaque para os do setor dos transportes, com centenas de passageiros sem autocarros.
Estamos na greve dos autocarros, mas nós não estamos como, nós não sabíamos, calculamos o nosso negócio. Agora o negócio vamos voltar em casa, o negócio vai estragar. E nossos filhos comem nesse negócio, como é que fica? Não está a aparecer, não tem nenhum autocarro, só tem essa, estão a cobrar 1.000 kwanza, não temos capacidade de pagar 1.000 kwanza. Já compramos com muita dificuldade, ganhamos o bocado que eram para ganhar que vamos pôr no táxi, sinceramente ficamos mal. O presidente da Associação dos Empresários do Cunene aponta o que considera cobranças abusivas da AGT como um dos motivos da greve de 2 dias. É apenas por causa daquele comportamento que estamos a ter aqui com as nossas empresas. A instituição pública, a AGT, está a destruir-nos enquanto classe empresarial. E entendemos nós que precisamos aqui também chamar alguma atenção a quem governa, a quem dirige esta instituição, que precisa ponderar principalmente as suas leis e também aqui a Assembleia e todos os órgãos de soberania verem que o cidadão angolano, não só no Cunene, mas neste momento, onde está-se a praticar mais esta lei é no Cunene, está a ser muito abusivo e lesivo. Outra das preocupações dos homens de negócios é, de acordo com o líder associativo, a penhora das contas de cerca de 90% das empresas da província. 90% das empresas no Cunene com penhoras. E isto para nós é muito grave. E é isto que nos põe este grande desafio, porque não temos outra saída, mas nos defendermos mesmo. Depois do intervalo, Espanha continua a contabilizar os mortos da tragédia em Valência, que ascendem a quase 160. O intervalo é curto, voltaremos logo de seguida. Volte connosco, até já. O Instituto Regulador dos Derivados de Petróleo realizou uma reunião de balanço referente ao terceiro trimestre de 2024, com o objetivo de avaliar o desempenho do mercado nacional de derivados do petróleo e definir estratégias para otimizar o abastecimento e a comercialização desses produtos. Durante o período analisado, o mercado angolano registrou uma leve retração em alguns segmentos. No terceiro trimestre de 2024, foram adquiridos mais de 1 milhão de toneladas métricas de combustíveis líquidos para comercialização. O gasóleo representou 50% do consumo, seguido pela gasolina, 29%. O país investiu cerca de 662 milhões de dólares americanos em importações, representando 50% do abastecimento. A Sonangol liderou com 62,2% do mercado de combustíveis líquido. Em termos de cota de mercado, em volume de vendas, a Sonangol Distribuição e Comercialização mantém a liderança com 62,2%, seguido da Pumangol com 21,5%, a Sonagal com 8,2%, a Total Energy Martin Angola com 7,2% e a Eto Energia com 0,4% e a Sólida, uma operadora de betume importado e nacional, com 0,4%. Durante o período foram emitidos 207 licenças, sendo 164 novas e 55 renovações, fortalecendo o controle e regulamentação do setor. 29% foram provenientes da refinaria de Luanda, 1% da Cabgog, top vinculante, e 70% proveniente da importação, com o qual foi gasto 662 milhões de dólares americanos. As quantidades adquiridas neste período representaram uma redução de aproximadamente 4% em relação ao trimestre anterior. O país contou com uma capacidade instalada de armazenagem de combustíveis líquidos em terra de 675.968 metros cúbicos. No final do trimestre, foram registrados a existência de 1.172 postos de abastecimento, dos quais
896 estão em estado operacional. Entretanto, mais de 600 veículos de transportes de mercadorias perigosas não estão devidamente licenciados. Tanto os veículos quanto os motoristas, que devem possuir certificação emitida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Nós interceptamos um total de 729 veículos e podemos constatar que mais de 600 estavam em situação irregular. Apesar de transportarem mercadorias perigosas, mas não estavam devidamente licenciados, não só os veículos, como também os motoristas, que têm que ter uma certificação emitida pela Agência Nacional de Transporte Terrestre que os habilita então a poderem transportar mercadorias perigosas. As empresas que prestam serviço a estas grandes operadoras devem estar devidamente licenciadas pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, bem como o seu pessoal. A reunião de balanço teve como objetivo não só avaliar o desempenho do setor no terceiro trimestre de 2024, mas também identificar pontos de melhorias para enfrentar as flutuações do mercado e reduzir a dependência de importações. No âmbito do Dia Internacional da Poupança, que se assinala hoje, o Banco Nacional de Angola tem realizado várias atividades de inclusão financeira desde o dia 28. Sob o lema Dinheiro Poupado, Futuro Assegurado, estas atividades, entre as quais palestras de educação financeira destinadas aos estudantes do ensino geral, bem como campanhas de inclusão financeiras para o público em geral, têm por objetivo incentivar pessoas a gerir e poupar as suas finanças desde tenra idade. O órgão regulador e supervisor do sistema financeiro no país reconhece os desafios da sociedade angolana em relação aos hábitos de poupança, devido à atual conjuntura econômica que o país vive, mas alerta para a importância desta prática. Famílias, hoje em dia, pouco do rendimento que têm conseguem poupar, uma vez que é canalizado boa parte para o consumo imediato, para fazer face às suas necessidades, mas é importante alertarmos a sociedade sobre esta necessidade, a importância de fazermos poupança, não só para fins pessoais, mas para beneficiar, enfim, o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico do nosso país. É em época de crise que há maior necessidade de se poupar. Para o BNA, o exercício de poupança que cada cidadão fizer pode beneficiar a si, aos seus familiares, mas também a toda a sociedade, uma vez que é deste hábito que assenta as atividades dos bancos comerciais. Os bancos comerciais têm como atividade principal a intermediação financeira, capta para emprestar. Então, de um lado tem aquele que deposita, que faz a sua poupança, e o Banco Comercial usa esses fundos para conceder crédito, por sua vez é feito investimentos. Os investimentos geram empregos, são empresas que são criadas, portanto há impacto positivo para a redução do desemprego, para o aumento do nosso PIB, portanto, para a melhoria das condições de vida da população em geral e fala-se aqui da desigualdade social. A Semana da Poupança é dirigida à população em geral, com particular incidência nas crianças, jovens e mulheres em todo o país. A Academia do Empreendedor de Luanda realizou mais uma edição com vista à promoção de debates sobre temas cruciais para o sucesso dos negócios dos empreendedores locais. A cada edição, a Academia escolhe um tema relevante com um objetivo pedagógico, no caso, incentivar os participantes para práticas de desenvolvimento sustentável dos seus projetos. Neste mês, o tema escolhido foi o empreendedorismo sustentável, com foco especial nas questões do licenciamento ambiental e a certificação da gestão de resíduos. Durante o evento, foi analisado as atividades empreendedoras que podem impactar positiva ou negativamente o meio ambiente e com os empreendedores podem identificar oportunidades de negócios na área ambiental, como na coleta, gestão e compra e venda de resíduos.
uma das questões que nós abordamos com a Agência Nacional de Resíduos é o facto dos empreendedores começarem a atividade sem olhar para as questões do impacto ambiental. Portanto, o descarte dos resíduos, portanto, a própria instalação dos seus empreendimentos, muitos deles trabalham com a transformação de alimentos, trabalham com produção de um ou outro artigo que pode impactar o ambiente. Paralelamente a isso, é também o facto de existir, dentro da estratégia provincial de gestão de resíduos da província de Luanda, a obrigatoriedade de todos os estabelecimentos comerciais, quer seja de pequeno, médio ou grande porte, estabelecer, portanto, um contrato com as agências que estejam ou as empresas que estejam a gerir os resíduos em determinados municípios. Este leque de possibilidades mostra que, além do compromisso com a sustentabilidade, há um campo promissor para o empreendedorismo voltado para a prevenção ambiental. Muita gente desconhece, não é, sobre... Infelizmente, até o momento, desconhece sobre o que é o meio ambiente, desconhece sobre a problemática do meio ambiente. Então, nós, como empresa de consultoria ambiental, ajudamos as empresas privadas, estatal, não é? Para poder tratar as suas licenças ambientais. A Academia do Empreendedorismo de Luanda segue não apenas promovendo o debate sobre as responsabilidades ambientais dos empreendedores, mas também impulsionando oportunidades inovadoras para aqueles que desejam atuar no setor ambiental. Espanha continua a contabilizar os mortos da tragédia em Valência. Em destaque. Angola poderá registrar chuvas acima do normal nos próximos meses. O INAMET refere que as províncias mais afetadas deverão ser as de Luanda, Cabinda, Cubango e Mochico. Ainda assim, a situação não é alarmante, segundo o diretor-geral do INAMET, que apela à calma às populações. O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, INAMET, prevê que nos próximos 6 meses as regiões norte e litoral do país sejam assoladas por chuvas acima da média, abrangendo as províncias do Bengo, Kwanza Norte, Cubango e Luanda. Em entrevista à Rede Girassol, o diretor-geral do INAMET, João Afonso, explicou que a ocorrência de chuvas acima do normal será predominante nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Quanto à preocupação dos cidadãos, o INAMET explica que não existe a necessidade de acionar o alarme. Chuvas normais, nós normalmente temos uma referência, que é o que chove naquele trimestre ou naquela época. Portanto, se prevemos para aquela época chuvosa, o trimestre, chuvas a 100 milímetros nos 3 meses, se fizermos uma previsão que quantificamos 10 ou 20 milímetros a mais, então nós referenciamos como chuvas acima da normal climatológica. E não é uma informação de alarmar, porque são termos científicos que apenas direcionam a população e o próprio pesquisador a elaborar a informação. É necessário que se atente às previsões diárias que o INAMET emite, e em caso de previsão de chuva extrema que possa causar danos, o INAMET trabalha em colaboração com a Sociedade de Proteção Civil e Bombeiro para, no sentido da população, seguir as recomendações da Sociedade da Proteção Civil e Bombeiro de como enfrentar essas previsões que o INAMET possa vir a divulgar. João Afonso alertou os setores da agricultura e da energia e águas para se manterem vigilantes, tendo em conta as consequências que podem advir destas alterações. O INAMET recomenda ao cidadão a se atentar às previsões diárias do INAMET, porque essa previsão é trimestral. Sendo trimestral, mais virada para diversos setores. Por exemplo, o setor da gestão de energia e águas, agricultura, que precisam saber essa informação de longo prazo. Cada cultura tem o seu ciclo fenológico. De acordo com o ciclo fenológico e o período de chuva que o INAMET prevê para certa região, ele consegue adaptar o cultivo de acordo àquela previsão que o INAMET emite. Portanto, é nesse sentido que os agricultores e também o setor de energia e águas consegue avaliar se há possibilidade da gestão das barragens, se a quantidade de água que neste momento contém na barragem é o suficiente e, de acordo com a previsão, se pode abrir ou não as comportas da barragem.
Já para a parte sul do país, que de tempo em tempo se debate com situações da seca, o diretor-geral do INAMET adiantou que serão registradas chuvas consideradas normais. Para a região sul, nós prevemos chuvas normais. Portanto, o que a população está acostumada a observar para este período nessas regiões é o que nós prevemos, nada saindo do padrão que já estão acostumados. A população, João Afonso, alertou para que se mantenham diariamente atentos e prevenidos para os eventuais danos que as chuvas possam causar, tendo garantido que o INAMET vai trabalhar para passar as informações oportunamente para proteger a vida e os bens dos cidadãos. Espanha continua a contabilizar os mortos da tragédia em Valência, que ascende a quase 160, cerca de um terço, num só município, o de Paiporta. Em apenas 8 horas, choveu mais do que no ano inteiro, seguindo-se inundações devastadoras. O resultado é já considerado uma das maiores catástrofes atmosféricas do século em Espanha. A situação de emergência meteorológica ainda não terminou. Há outras 6 comunidades espanholas em alerta máximo: Andaluzia, Aragão, Catalunha e ainda a comunidade valenciana, bem como Ceuta, são as outras comunidades espanholas onde se espera mau tempo para as próximas horas. Contabilizados os mortos em Valência, começam agora a surgir os nomes e as histórias de tantos os que foram arrastados pela fúria das águas, como o caso de António Tarazona, de 59 anos, e de Lourdes Maria Garcia, de 34, e do bebê de 3 meses. A família saiu de Paiporta para Valência numa tentativa de fugir ao temporal e foi apanhada pela corrente. O carro deixou de rodar e passou a flutuar, arrastado pela fúria das águas. O pai ainda tentou salvar o bebê, mas a última imagem com que ficou foi a da mulher com a criança nos braços, a pedir desesperadamente por ajuda. Em resposta à catástrofe foram mobilizados o Exército e as unidades de emergência. Pelo menos 45 pessoas morreram em Paiporta. 6 das vítimas eram utentes de um lar de idosos e ainda há 7 ou 8 idosos por localizar. No total, 158 pessoas foram dadas como mortas em Espanha e o número de desaparecidos ainda é incógnito. O presidente da região autónoma espanhola de Valência anunciou esta quinta-feira que o executivo local deve aprovar na próxima terça-feira um decreto sobre um pacote de apoio de 250 milhões de euros. Estima-se que 200 mil viaturas estejam montadas nos vários bairros da região. A ministra da Defesa espanhola acrescentou que há pessoas que ficaram presas, provavelmente dentro de automóveis. Outras ainda não se sabe se estão ou não desaparecidas. Também por isso o número de vítimas mortais aumenta a cada hora que passa. O rei Filipe VI pediu que a população se mantivesse unida no apoio e na ajuda às pessoas afetadas. Em Moçambique, jovens de diversas províncias iniciaram uma marcha rumo à capital Maputo, onde devem chegar a 7 de novembro, dia em que a Comissão Nacional Eleitoral divulgará oficialmente os resultados das eleições de 9 de outubro. A par desta marcha, convocada pelo candidato derrotado Venâncio Mondlane, foi marcada uma greve geral. Os jovens mobilizados de Mondlane querem mudanças. Dizem que a hora da mudança é agora e que esta não é só a luta do Podemos, o partido que apoia o candidato derrotado, mas de todos os jovens moçambicanos, pela verdade e transparência dos resultados eleitorais. O comandante-geral da Polícia Nacional de Moçambique já mostrou enorme inquietação sobre as consequências desta marcha na capital. As manifestações foram convocadas através das redes sociais por Venâncio Mondlane, que espera que a semana culmine com uma concentração histórica em Maputo, onde conta-se que se concentrem cerca de 4 milhões de moçambicanos. Também esta quinta-feira teve início uma nova greve geral que está a ter consequências visíveis em todo o país. Não por acaso, Mondlane reconhece que está a pedir um sacrifício a toda a população. Estas ações fazem parte daquilo que Mondlane designou por terceira etapa da contestação aos resultados das eleições gerais de 9 de outubro, anunciados há uma semana pela CNE. A greve geral, manifestações e marcha para Maputo receberam o apoio de quase 40 partidos políticos da oposição, sobretudo extraparlamentares.
A 5 dias das eleições presidenciais nos Estados Unidos, há um amplo sentimento de incerteza, com 7 estados decisivos que podem ser ganhos por qualquer um dos candidatos. No entanto, a mais recente sondagem da CNN Internacional indica que nos estados chamados do Blue Wall, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, há uma ligeira vantagem para Kamala Harris. E há um histórico: Trump venceu nestes 3 estados em 2016, quando foi eleito, e Biden venceu em 2020, quando derrotou Trump. O New York Times fez a reflexão: como é que as eleições nos Estados Unidos importam ao mundo, para admitir desde logo que o que acontecer nos Estados Unidos no dia 5 de novembro terá consequências globais, concretamente na guerra na Ucrânia e no conflito em Gaza, nas alterações climáticas e no comércio global. Vejamos caso a caso alguns casos. Se os israelitas pudessem escolher, votariam maioritariamente em Donald Trump. No entanto, vença Kamala ou Trump, o impacto em Israel é muito limitado. Israel opõe-se à criação de 2 estados, o israelita e o palestiniano, e nenhum presidente dos Estados Unidos, seja ele quem for, poderá mudar isso. No limite, Harris e os democratas podem pressionar mais os israelitas para alcançar um cessar-fogo e negociar com os palestinianos, mas dificilmente abdicariam do apoio militar a Israel. Quanto à Rússia e à Ucrânia, o jogo político tem qualquer coisa de irônico e difuso. Trump já disse que a culpa da Rússia ter invadido a Ucrânia é do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Os ucranianos temem que Trump, no caso de ser eleito, possa forçar um acordo de paz rápido e com condições favoráveis à Rússia. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin tem mostrado na sua retórica discursiva que tanto lhe faz. Mas Putin acredita que a dependência da Ucrânia dos Estados Unidos é tal que um eventual acordo de paz no território teria de ser negociado com o presidente dos Estados Unidos. E talvez Harry, a tal do sorriso bonito, nas palavras de Putin, seja menos problemática do que o problemático Trump. Daí que o apoio público a Harris, ainda que irônico, hipócrita ou contraintuitivo, possa fazer algum sentido. Quanto à China, que há anos morde as canelas dos Estados Unidos e tem a clara pretensão de se tornar a primeira potência do mundo, dir-se-ia que mais importante do que quem é como vão resolver 2 questões essenciais para os chineses: as tarifas e Taiwan. Trump tem vindo a pedir tarifas gerais sobre as exportações chinesas, o que pode representar uma séria ameaça à economia da China, um país muito dependente da demanda externa, em particular dos Estados Unidos. Quanto a Taiwan, Trump já mostrou que não tem assim tanto interesse em defender a autonomia daquela região insular, ao contrário de Harris. Para Donald Trump, a palavra tarifa é a mais bonita do dicionário, mais do que a palavra amor, mais bonita que respeito. E isto diz quase tudo sobre as consequências da sua eleição no sistema de comércio global. As tarifas poderiam atingir um acréscimo de mais de 3 trilhões de dólares no que tem a ver com as importações dos Estados Unidos. Os restantes países do mundo retaliariam com tarifas próprias e tínhamos múltiplas guerras comerciais a condicionarem as redes de distribuição global e a vida dos cidadãos. Uma coisa mais ou menos apocalíptica ou um mundo ainda mais pobre. Para a Europa, e com algum dramatismo, as eleições nos Estados Unidos representam o fim de uma era, seja qual for o resultado. Biden foi o último presidente dos Estados Unidos ligado à aliança forjada no tempo da Guerra Fria. No que tem a ver com a África, há diferenças na forma como Trump e Harris olham para o continente. Apesar de Trump ter desprezado os países africanos, é visto como um líder forte que faz acontecer. Isto é, Trump colhe a simpatia e empatia de muitos líderes autocráticos de África. Harris tem outro tipo de ligação com o continente. Em criança, passou algum tempo na Zâmbia, enquanto neta de um diplomata indiano, e o facto de ser descendente de africanos ressoa profundamente. A África do Sul, dividida entre o Ocidente e os BRICS, com relações bilaterais complexas com os Estados Unidos, tende a olhar com maior benevolência a eleição de Trump, mais isolacionista, o que daria mais espaço ao bloco Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a que se pode juntar a Etiópia e talvez Angola? A matéria exibida agora fazia referência aos resultados das eleições no próximo dia 5 de novembro. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, virá a Angola na primeira semana de dezembro. O que acontece nos Estados Unidos interessa a Angola, interessa ao mundo e não podemos escolher quem será o próximo inquilino da Casa Branca, mas a decisão que os norte-americanos tomarem terão consequências globais. Agora sim, vamos olhar para as sondagens da CNN Internacional.
A mais recente sondagem da CNN indica que no chamado Blue Wall, muro azul, que equivale aos estados da Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, Harris e Trump estão empatados na Pensilvânia. No Michigan, a vantagem é de Harris, 48% contra 43% de Trump. E no Wisconsin, a diferença que dá vantagem à candidata democrata é ligeiramente maior, 51% para Harris contra 45% para Trump. Quando Donald Trump venceu em 2016, ganhou nestes 3 estados, os mais industrializados e com sindicatos fortes e atuantes. O mesmo aconteceu com Biden em 2020. Também ganhou os 3 estados. As campanhas de Kamala Harris e Donald Trump estão agora concentradas em 7 estados decisivos e eles são, além da Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, o Arizona, Nevada, Carolina do Norte e Geórgia. Entretanto, 2 assuntos polêmicos estão a dominar a campanha eleitoral: a piada do comediante Tony Hinchcliffe sobre o lixo porto-riquenho e a réplica desastrada de Biden ao pegar na palavra proibida para dizer "o único lixo que vejo a circular por aí são os seus apoiantes", referindo-se a Trump. Este mal obrigou a Casa Branca a esclarecer que o presidente se referia à retórica odiosa do comício no Madison Square Garden. A outra questão polêmica tem sido a desinformação promovida por Elon Musk através da rede social X, o que está a criar enormes problemas para as autoridades eleitorais em estados-chave. As autoridades eleitorais em estados cruciais, incluindo Pensilvânia, Michigan e Arizona, tentaram chegar em tempo real aos factos propagados por Musk e falharam redondamente. Lembre-se que Musk é apoiante convicto de Donald Trump. Enquanto isso, Arnold Schwarzenegger, que foi governador da Califórnia pelo Partido Republicano, anunciou seu apoio a Kamala Harris, usando a rede social X para escrever "serei sempre um americano antes de ser um republicano", e lamentou que o ex-presidente tenha optado por uma retórica de ataque contra quem não o apoia. Daqui a pouco vamos olhar para o desporto. Mais uma curta pausa no seu Girassol Jornal. Até já. Estamos de volta e vamos olhar para um comunicado da Sonangol que chegou há instantes à nossa redação. A Sonangol Distribuição e Comercialização procedeu no passado dia 30 a divulgação de uma circular na qual orienta os gestores dos postos de abastecimento de combustíveis, concessionários, prestadores de serviço terceirizados e clientes de bandeira branca em todo o território nacional a limitarem os volumes de combustíveis a serem comercializados. No entanto, a referida medida, que também orientava para a proibição de abastecimento a veículos com depósitos adulterados, reflete uma posição da gestão da Sonangol, distribuição e comercialização face aos múltiplos constrangimentos que tem enfrentado, designadamente o descaminho de produtos para países vizinhos, e tinha o propósito de melhorar a eficácia comercial e operacional. Entretanto, em virtude de se terem revelado alguns precalços, como a existência de localidades em que uma comercialização de combustíveis é ainda um processo complexo, situação da qual derivam várias implicações, a Sonangol, no entanto, Distribuição e Comercialização, considerou pertinente proceder ao adiamento da implementação da referida medida até que estejam criadas as condições para a aplicação da mesma. Vamos olhar para o desporto. Artur Almeida e Silva, candidato à presidência da FAF, afirmou em entrevista exclusiva ao Desporto na Rede que a implementação da Liga de Futebol poderá levar ainda algum tempo. O candidato da lista C à presidência da Federação Angolana de Futebol, Artur Almeida Silva, garantiu que a implementação da Liga de Futebol obedece vários processos e deve levar mais algum tempo. Nós estamos a trabalhar nesse processo em conjunto com a ANCAF, no sentido de fazer com que ela surja o quanto rápido possível. Sabe que para isso é preciso que haja uma transformação a nível dos clubes para que a componente profissional esteja bem presente, começando pela
naturalmente pela instituição de contas devidamente analisáveis, ou seja, uma contabilidade analítica a nível dos clubes, que é a base do compliance, sobretudo, e que é uma exigência para quem quer ser profissional. Nós temos estado a trabalhar no sentido de que os clubes criem esse tipo de condições e com o apoio do Ministério também, estamos a fazer tudo para que, com a documentação remetida já pelos clubes, que nós também já remetemos ao Ministério, naturalmente fazer uma análise e ver até que ponto é que estarão preparados para entrar para esse processo. Artur Almeida Silva, que busca o terceiro mandato à frente do órgão reitor do futebol nacional, negou as acusações sobre o uso de dinheiro disponibilizado pela FIFA para sustentar a sua campanha eleitoral. Nós usamos qualquer fundo a nível da federação, porque os nossos fundos são completamente auditados pela FIFA e, naturalmente, é algo que não se põe em causa. Porque, repara, acho que qualquer um conhece a minha condição. A minha vida é empresarial, tenho investimentos bastantes que é para fazer uma campanha limpa e sem ser necessário usar qualquer fundo da Federação, porque estaria a matar um projeto que eu, no fundo, estou a proteger, não é verdade? Porque nós somos auditados pela FIFA e pela CAF. E acredito que é impossível fazer-se isso. E também não é da minha índole fazê-lo. E as pessoas sabem que eu tenho condições pessoais para fazer sem ter necessidade nenhuma de usar esse tipo de recursos. O candidato à presidência da FAF garantiu que está a trabalhar juntamente com o Ministério da Juventude e Desportos para se materializar o desejo do Presidente da República de ver Angola conquistar o Campeonato Africano das Nações, que se vai disputar no Reino de Marrocos. A quem nós temos que agradecer muito todo o apoio que nos tem estado a dar ao longo desse período, e vamos criar condições para corresponder a esse desiderato. Porque não? Nós temos que sonhar alto, vamos continuar a sonhar alto. Claro, temos que criar as condições para que possamos alcançar esse desiderato, mas da nossa parte tudo faremos para que as coisas corram da melhor maneira e possamos, quem sabe, alcançar esse desiderato. Recordo que as eleições na Federação Angolana de Futebol acontecem a 30 de novembro do presente ano. A Rede Girassol estreia amanhã o novo programa na sua grelha de programação. Trata-se do Conexão, que irá ao ar às 16h30 e será apresentado pela Inês Cacoma e Ednardo Soares. Os protagonistas do programa falaram sobre a estreia e tudo o que está a ser preparado para as tardes na televisão Girassol. A Rede Girassol está em contagem regressiva para a estreia do seu novo programa, Conexão. Exatamente isso. Este é o nome do programa que trará os rostos de Inês Cacoma e Ednardo Soares às telas da única multiplataforma do país. Estou expectante. Estamos a fazer ensaios já há algum tempo. Para mim é mais um desafio, né? Formatar este programa. Os novos rostos, os novos colegas de Inês Cacoma e Ednardo Soares aguardam com expectativa pela estreia do programa Conexão, uma nova forma de entreter e informar as tardes da televisão angolana. Estamos aqui expectantes a ver o que é que o Conexão nos traz de diferente, o que é que o Conexão vai trazer para fazer com que o público, a partir das 16h30, não mude de canal. Só esperamos que cuidem um do outro, que nós cuidamos de todos. A minha expectativa é altíssima, o programa vai ser bom. Conexão. A dupla e a equipa toda queremos desejar todo o sucesso, convidar a nossa audiência da Rede Girassol e em especial da TV Girassol a estar ligado todas as tardes de segunda a sexta-feira para acompanhar o Conexão com a Inês Cacoma e também o Ednardo Soares. Não perca mais uma produção da Rede Girassol que você só tem a ganhar. O programa Conexão é sem dúvidas um novo conceito de se fazer entretenimento em televisão e a sua estreia é aguardada satisfatoriamente. Nós, os funcionários, ou seja, profissionais daqui desta casa, estamos claramente expectantes. Eu acho que será um programa muito bom mesmo de se ver. Que fiquem atentos, que vem coisa boa. Nós estamos expectantes por vos apresentar um programa com muito entretenimento. Expectativas bastante altas, porque acreditamos que é mais um programa que veio para agregar valores e, sobretudo, juntar a juventude. Vamos continuar a falar com os profissionais da Rede Girassol. Edina, qual é a sua expectativa para a estreia do programa Conexão? Claro, é
é mais um bebê que a Girassol vai colocar no ar, um programa de entretenimento. Bastante expectante, sim, para a estreia. É um produto, não é? Com muito amor e carinho que estamos a trabalhar ao longo destes meses. Portanto, nesta altura, a ansiedade é natural que esteja no meio de todos nós enquanto equipa, mas a equipa está bastante afincada, está determinada, está também muito empenhada para aquilo que tem que ver com os conteúdos. Aliás, não estamos só focados nos conteúdos, porque sabemos nós que fazer televisão, fazer um programa, temos toda uma equipa e a cautelar várias situações, e não está a ser diferente. Um programa construído de raiz, a partir daqui da Rede Girassol, desde o cenário, desde o nome, desde cada detalhe, rubricas, momentos que vamos ter, portanto, pensado com muito amor e carinho. E finalmente, sim, está a chegar o dia da estreia. Nós estamos no estúdio Velvidia, claro, aqui não pode-se falar muito alto. Como podem ver, há a tabela a indicar que estamos no estúdio e também estamos a gravar. Silêncio. É que onde vai acontecer tudo. Eu não posso mostrar porque é estreia. No dia 1 de novembro, aqui na Rede Girassol, tem estreia linda do programa Conexão com Ednardo Soares e Enes Cacoma. Até lá! Já amanhã, às 16h30. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Amanhã, à mesma hora, neste mesmo canal. Passe bem.